Olá, meus alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula sobre a história da ciência. Hoje nós iremos falar de um dos grandes personagens da história, da astronomia. Se trata do nosso grande Johannes Kepler, Falamos na primeira aula sobre Copérnico, Nicolau Copérnico, da importância de Nicolau Copérnico para as questões que envolvem o chamado heliocentrismo, que é uma teoria que afirma que o Sol é o centro do universo, Hoje nós sabemos que não é bem assim, O Sol não é o centro do universo, mas ele é o centro do sistema solar. Então, graças a Copérnico, a astúcia, ao pensamento desafiador, crítico, de um grande estudioso da astronomia, nós evoluímos no que se refere ao conhecimento do funcionamento mecânico do sistema solar. Hoje nós iremos tratar de um ícone da ciência, que é, de certa maneira, um precursor, melhor dizendo, um sucessor do Nicolau Copérnico, que é o alemão Johannes Kepler. O Kepler ele teve, na verdade, uma vida bastante conturbada quando era criança, E eu vou contar um pouquinho da história dele aqui para depois, numa outra aula sobre ele, a gente falar sobre seu trabalho científico. Bom, o Kepler ele vai escrever um memorial, escrever uma espécie de lembrete, de como é que a família dele vivia, numa cidadezinha chamada, na verdade uma vilazinha lá da Alemanha, chamada Weil, Weil, W-E-I-L. E essa vilazinha alemã ficava próxima à chamada Floresta Negra, que é uma floresta muito conhecida na Europa. O avô de Kepler era um sujeito extremamente conhecido na vila, na região ali. Inclusive era prefeito da vila, então tinha um certo poder, ali, poder político, um certo status, de cidadão. O próprio Kepler ele vai contar que o avô, ele tinha, apesar de ser uma pessoa rústica, uma pessoa de pouca formação intelectual, era um muito querido, muito respeitado na região, E esse avô de Kepler, ele, na verdade, ele teve 12 filhos, O pai de Kepler, Heinrich, Então esse Heinrich não é aquele da física, aquele cara conhecido da física, não. Heinrich vai ser nesse caso o pai do Kepler, e ele vai, segundo Kepler, vai ser o quarto filho do Sebaltus, que era o avô de Kepler, e o primeiro a sobreviver, porque os três primeiros filhos do Sebaltus Kepler, eles morreram, A vida lá naquela época era muito difícil, então as pessoas adoeciam muito, muito facilmente, e como não tinha tratamentos adequados, a pobreza era muito grande também na época, no século XVI, virado do século XV para o século XVI. Isso levava muitas pessoas a óbito, muitas crianças a óbito. O fato é que o pai de Kepler, foi o primeiro sobrevivente dos filhos de Sebaltus Kepler. Kepler ele vai falar sobre a trajetória do pai, como se o pai, define o pai como sendo uma pessoa extremamente maldosa, um homem sem nenhum escrúpulo moral, que judiava dos filhos, judiava da esposa, Inclusive relata que muitas vezes ele bateu na mulher dele, obrigou a mulher a fazer sexo com violência com ele. E o fato é que
depois de passados alguns casos, né, sobre o pai dele, ele vai sair de casa e tempo depois vai morrer, né, e deixando a mãe de Kepler sozinha, né. Segundo Kepler, a mãe dele também não era muito flor que se cheirasse, né, era uma pessoa que era muito fofoqueira, né, e também envolvida, né, com uma espécie de magia negra, né. Foi criada pela tia e quase mataram ela, quase levaram ela à fogueira, como levaram a tia dela. E era chegada ao ocultismo, né. Naquela época era assim, né, as pessoas que eram curandeiras, né, que como essas curandeiras de hoje, que pegam um raminho de folha, de planta, né, e vão curar as pessoas. Naquela época era bruxaria, portanto as pessoas, muitas delas eram condenadas à fogueira por serem considerados bruxos. Então a mãe de Kepler passou por esse problema. Depois disso, né, ele vai contar que as tias dele, né, os tios, por parte de pai, também não era muito diferente do pai dele, né, o Heinrich. E portanto, né, tinha um tio que era inclusive era clérigo lá, né, era uma pessoa ligada à religião lá, mas segundo ele era um cara que tinha uma aptidão, né, pela promiscuidade muito grande, né. Inclusive pegou sífilis, segundo ele, e viveu, né, como mendigo nas ruas. O mesmo problema passou a tia dele, que tinha o nome da mãe dele, né, Caterine, e aliás Caterine é o nome da mãe e da tia, né, da tia por parte de pai. E a Caterine foi a única que ele falou bem, apesar de ter dito, né, que ela era uma pessoa inteligente, mas casou mal e por casar mal provavelmente foi abandonada pelo marido e foi viver nas ruas como mendiga. Então a família de Kepler não teve lá muita sorte, né, desde os primeiros patriarcas até a chegada do nosso querido Johann Kepler. Então essa é a história, né, de formação familiar do grande personagem que nós falaremos hoje. O Kepler ele vai ter algumas experiências na sua infância que já projetavam, né, o que ele seria futuramente na história da ciência. Sua mãe, apesar de ele ter falado mal dela, né, que era uma pessoa fofoqueira, muito agressiva, certa feita o levou para ver, né, a passagem de uma luz brilhante no céu, que era um cometa, né, em 1577. Foi a primeira experiência que o Johann Kepler vai ter com fenômenos astronômicos, né. Ele viu, né, a luz de um cometa passando no céu. E alguns anos depois, quando ele tinha 9 anos, ele vai ter uma segunda experiência astronômica, que é o eclipse lunar, né, que ocorre quando você tem a Lua tendo a sua luz impedida de ser vista, né, pela interferência da Terra em relação à luz do Sol. Ou seja, a Terra fica entre a Lua e o Sol, provocando a eclipse, que pode ser parcial ou total. O fato é que Kepler vivenciou essas duas experiências na sua vida e futuramente isso deve ter tido peso muito grande, né, no caminho que ele ia tomar na sua vida como cientista. O Kepler, mais tarde, né, ele também vai ter algumas aptidões herdadas da família, né, provavelmente da mãe, né, que era feiticeira, né, e ele vai desenvolver uma capacidade muito grande no ramo da astrologia, né. Até então, o que se tinha de ferramenta mais assim acessível para conhecer os astros era a astrologia. E Kepler ficou muito bom na produção de mapas astrológicos, né? Ele conseguia prever com uma precisão relativamente boa, né, para os dias atuais e ótima para os dias que ele viveu, né, sobre os fenômenos que aconteceriam no céu. Então muitas pessoas o procuravam, né, depois de adulto já, claro, para fazer um mapa da vida, para saber como é que seria a vida no futuro, né. E então essa era uma aptidão que Kepler tinha, né, e que mais tarde seria uma espécie de segunda profissão, né, de
de extra para que ele tivesse seu salário ali complementado, já que vida de professor naquela época era muito difícil, o cara ganhava muito pouco. Então, aos 13 anos, o Kepler ele vai se integrar a um colégio, né, protestante, né? Naquela época o protestantismo tinha uma força muito grande na Alemanha. E nesse colégio ele vai começar a sua primeira caminhada no processo de formação, né? Formação estudantil, né? De primeiros conhecimentos são adquiridos nessa escola. Mas ele vai começar a ter problemas com os seus colegas, né? E diz ele que sempre foi um cara muito complicado, né? Uma pessoa muito difícil de se lidar, né? E por causa do seu temperamento, né, muito forte, ele acabava arrumando muita confusão com os colegas e geralmente levava pior. Pequenininho, né? Os caras maiores descia o cacete, apanhou muito, já não tinha uma vida fácil lá atrás, sempre desprovido de saúde, né? Sempre com problema de doença, teve problemas sérios na infância que o fizeram, inclusive, perder o movimento dos dedos, né? Depois fala de feridas que ele teve durante a vida toda, né? Fala inclusive de um verme que ele tinha num dedo, né? Enfim, ele não foi uma pessoa saudável, né? Sempre teve problema de saúde na sua vida de infância. Na escola, né, além desses problemas de saúde, tinha a questão do temperamento, que acabava sempre o tornando uma pessoa malquista pelos colegas. Depois que ele chegou na universidade, lá por volta de 1586, 87, né, ele vai para fazer o ensino superior, e lá a coisa não é diferente, né? Ele continua arrumando problemas com os colegas. Inclusive ele conta um evento em que ele dilata os colegas lá por alguma coisa que eles fizeram, e esses colegas vão se vingar, né, através de uma surra bem dada por causa desse tipo de ação do Kepler. Ele depois vai falar que na verdade a culpa era dele, ele que se comportava mal diante dos colegas. Tinha muitos inimigos e poucos amigos, e até com os poucos amigos ele brigava. Então era um cara realmente muito complicado na sua época na vida de adolescente e depois na vida de jovem estudante na academia, né? Mas aí as coisas começam a mudar e ele vai ser convidado a assumir uma cadeira, né, de professor já na Hungria, né? E melhor dizendo, na Áustria, né? E lá ele vai se tornar um professor de matemática, com aptidões também de astrologia. Então ele vai elaborar primeiro ano na faculdade, vai elaborar um calendário extremamente eficiente, né? Muito elogiado. Ele acertou muitas coisas com o calendário dele, né? E mais tarde, né, numa aula que ele vai dar para alguns estudantes, vai de fato começar a se iniciar toda a vida científica de Johannes Kepler, quando ele tem o start, né? Isso acontece muito com os cientistas, e ele vai compreender como funciona o heliocentrismo, né? Que foi anos passados determinado por Copérnico. Então, essa parte da vida de Kepler eu irei contar para vocês numa outra abordagem que irei fazer aqui, tá bom? Então, essa foi só uma passagem, né, histórica mesmo da vida de Kepler, para vocês entenderem que os cientistas sempre, a maioria deles, sempre tem problemas sérios na vida, né? No início da vida, no início da carreira. E essa constância não foi diferente com o nosso Johannes Kepler. Beleza, galera? Um abraço a todos e até a próxima aula, se Deus quiser.